Olá, estimado parceiro. Nesta apresentação vamos resumir o conteúdo do que foi apresentado nas duas sessões de esclarecimento realizadas há 2 semanas. Alerto para 2 ou 3 conceitos muito importantes que foram alterados face àquilo que viram nas sessões. Vamos abordar quando chegarmos à questão, ao tema da configuração do sistema das soluções XD, onde existem, como eu disse, conceitos que foram radicalmente alterados, portanto chamamos a vossa atenção então para o tema das configurações do XD quando lá chegarmos. Então, muito resumidamente, fazer aqui o enquadramento do que é o SDR, portanto, o novo sistema de depósito e reembolso. Portanto, basicamente é algo que foi criado por decreto-lei, como aqui está, e vocês terão a oportunidade de ver aqui também a base legal onde está fundamentada todo este enquadramento que estamos aqui a realizar. Para além desta questão da base legal, existem também algumas informações que sugiro que possam consultar, nomeadamente no site da SDR Portugal, procurarem o manual que está sempre a ser atualizado. Existiu também um comunicado da Aresp, específico para o SDR no canal Oreca, e existiu também um vídeo de esclarecimentos da Ordem dos Contabilistas Certificados. Portanto, o que é então o SDR? É um sistema obrigatório, okay, que impõe a cobrança de um valor de depósito na venda das embalagens de bebidas não reutilizáveis. Atenção a este tema, a este conceito, não reutilizáveis, ok? E cujo vai ser faturado ao consumidor final e este terá a possibilidade de solicitar o seu reembolso de várias formas, ok? Portanto, este SDR não é considerado por quem o criou como um imposto nem taxa, não é? Pelo que a sua descrição não pode conter nenhuma destas palavras, falaremos isto mais à frente. Então, portanto, o valor que está estipulado é a cobrança de 10 cêntimos, isenta de impostos, ok? E basicamente vai conter elementos obrigatórios para que possa ser faturado, ok? Os artigos terão um novo código de barras, ok? Que os produtores, embaladores terão que o indicar à SDR Portugal, portanto, mesmo quer dizer que os artigos, por exemplo, que estão neste momento à venda de embalagens de plástico, etc., e de latas, portanto, alumínio, por aí fora, que ainda não tenham o novo código barras registado na SDR, não se pode cobrar. Tem que conter o símbolo, volta também, obrigatoriamente, nas suas embalagens. Portanto, o mesmo será dizer que durante algum período, não é, vamos aqui ter em simultâneo artigos, vamos chamar assim, pré-SDR, que são aqueles que os estabelecimentos terão ainda que escoar e que não podem cobrar, mas eles vão recebendo, entretanto, também os artigos já ao abrigo do STR, com as suas propriedades específicas neste conceito, e que aí sim vão ter que aplicar os 10 cêntimos, não é? Há aqui um período de transição para que os estabelecimentos, não é, possam escoar o seu estoque pré-SDR, portanto, os artigos de embalagens que não estão ainda em conformidade com a nova legislação. Portanto, no caso dos retalhistas e o canal Oreca, portanto, entenda-se Oreca, hotelaria, restauração e cafetarias, têm um prazo até ao dia 9 de agosto para escoarem os produtos pré-SDR. No final destes prazos, torna-se invendável. Ele não poderá vender, depois de 9 de agosto, artigos que não sejam já tipificados como SDR. Okay? Atenção que não é um prazo que ele tem para poder começar a cobrar. Não, ele vai receber, entretanto, nos próximos dias, semanas, artigos já SDR e já os terá que faturar, naturalmente. Ele tem este prazo para escoar esse estoque, ok? Portanto, depois existem aqui outros 2 tipos de operadores, nomeadamente os embaladores, produtores e os grossistas, que têm um período mais curto para isso, ok? Portanto, a partir do dia 10 de agosto, retalhistas e canal Oreca não pode comercializar mais artigos cujas embalagens não estejam já com a codificação SDR, ou volta, como lhe quisermos chamar. Muito bem. Que tipo de artigos é que estamos a falar? Embalagens de uso único em plástico, alumínio ou aço. Tradicionalmente as garrafas de plástico, não é? Ou as latas
né, de cerveja, de Coca-Cola, etc. A capacidade são até 3 litros, por exemplo, os garrafões de 5 litros de água não entram, isto é porque o limite são 3 litros, e elas têm que conter então um símbolo volta e um novo código de barras. Isto depois surge a questão, o que é que eu vou fazer com o código de barras? Com os novos códigos de barras, a nossa sugestão é que se criem novos artigos com o novo código de barras por causa do período de transição, mas isso caberá a cada um decidir o que é que vai fazer. Okay? Nós teremos ferramentas para auxiliar nessa matéria. Portanto, tipicamente serão as águas, refrigerantes, sumos, bebidas energéticas, as cervejas, as bebidas alcoólicas mistas, etc. E há mais que não estão aqui como exemplo. Sempre que surgirem dúvidas, basicamente tem o símbolo volta, foi faturado pelo fornecedor, não é? Deve faturar também, não é? Portanto, para além disso, a SDR Portugal disponibiliza uma app para consultar os artigos que estão registados na SDR, portanto, que fazem parte deste sistema, através do código de barras, ok? É uma app que eles têm para isso, tá? Por isso, eu aqui quando digo sugiro novos artigos, porque a pessoa pode gerir estoque das embalagens. Alguém pergunta, mas vão gerir estoque das embalagens? Pode ser importante para perceberem o que é que têm que devolver. No caso dos supermercados, minimercados, mercearias, cafetarias, takeaways, por aí fora, não é? Perceberem o que é que têm, podem gerir o estoque. Ora, se tiverem o mesmo artigo, antigo e novo, não é? Para as duas coisas, ainda coloquem código de barras alternativos, isto vai baralhar um bocadinho, mas como eu digo, ficará ao critério no limite do vosso cliente, como é que vai definir, está bem? Aqui excluídos sistemas estão as embalagens de vidro, bebidas com mais de 25% de ingredientes lácteos, no caso de leite e iogurtes líquidos, e embalagens de vinho. Portanto, qualquer que seja a embalagem de vinho, não entra aqui, está bem? E estas também, leite e iogurtes líquidos, portanto, contêm mais 25% destes ingredientes lácteos, não é? Também não são aplicáveis neste novo sistema de depósito e reembolso. Os critérios para aceitar a embalagem, ou seja, vai ser faturado ao consumidor os 10 cêntimos, não é? E depois o consumidor poderá devolver estas embalagens em alguns locais que vamos falar a seguir. Portanto, estas embalagens têm, para poderem ser aceites, o seu reembolso, vamos falar assim, não é? Tem que ter em simultâneo estes 6 pontos, estas 6 características, portanto, completamente vazia, intacta, tampa colocada, não compactada ou não esmagada, código barras legível e o símbolo volta, não é? Também bem legível. Caso contrário, se qualquer um destes critérios não for cumprido, a embalagem será rejeitada pelo sistema, se for uma máquina, ou no caso de uma recolha manual, onde ele adquiriu a embalagem, nos casos em que se vai aplicar isso, não é? Portanto, a pessoa pode rejeitar a devolução disso. Como eu disse, há uma ferramenta de apoio da SDR para quem quiser verificar se é mesmo um artigo volta, blá, blá, se já está registado na SDR, existe isso por parte da SDR. Onde então é que o consumidor pode devolver? Okay? E em que modalidades pode obter o seu reembolso? Desde logo em máquinas próprias para o efeito, designadas RVMs ou Reverse Vending Machine, portanto, que são máquinas de recolha automática de embalagens. Vão estar em grandes superfícies, e já vamos falar o que é grandes superfícies ao abrigo deste conceito do SDR, não é? Mas podem, portanto, em máquinas, naturalmente, como eu estava a dizer, vão existir alguns municípios que terão quiosques espalhados pela localidade para também inserir lá o artigo. Relembro, com estes 6 pontos validados. Portanto, e depois a devolução manual, que no fundo é no local onde o consumidor adquiriu, ou na maior parte, em 90% dos casos, porque vamos ver que há exceções, ou seja, há locais que podem não aceitar a embalagem devolvida, mas em regra a devolução manual quer dizer que são nos estabelecimentos onde o consumidor comprou a embalagem, pode ir lá devolver e obter como reembolso um destes 4 itens. Em numerário, em voucher convertível em dinheiro ou desconto em loja, em cartão de fidelização ou em soluções digitais, MBWay, transferência, TPAs ou doação. No caso XD, serão estas 4 opções que
terão do tipo, pode ter outros nomes, não é? Mas do tipo numerário, tipo voucher, Visa, MBWay, acho que aqui ninguém vai querer devolver, senão senão perde mais dinheiro do que aos 10 centos em termos de transação, ou por transferência bancária. Portanto, é aquilo que está disponível no XD para devolver. A lei diz que o comerciante deve garantir que o reembolso em numerário está sempre disponível como opção, mas que está disponível, ou seja, no limite terá sempre que ter dinheiro para devolver ao cliente, ainda que haja a possibilidade de devolver em voucher ou em cartão, etc, etc. No nosso caso não há em cartão, são estas as 4 opções. Okay? Quem é que está obrigado a aceitar as devoluções? De forma geral, o retalho, mas também o canal Horeca com algumas especificidades próprias. Portanto, grandes superfícies chamadas no conceito deste SDR, portanto, aquelas que têm mais de 400 metros quadrados, são obrigatórias, estão obrigadas a aceitar as devoluções. Tá? Elas têm obrigatoriamente que ter uma máquina. Tá? Atenção que eu aqui digo Horeca excluído, está bem? Isto pela informação que fomos lendo naturalmente, ou seja, está excluído aqui um restaurante que tenha mais de 400 metros quadrados, não terá que ter obrigatoriamente uma máquina automática, não é? Isto pela lei. Sendo que, como sabem, se lerem toda a informação, vão dentro e depois não há informação específica, é sempre ou por exclusão de partes ou porque não está mencionado, etc. Pronto, é o que é. Ok, então aqui no super e hipermercados, e super, atenção, com mais de 400 metros quadrados, aqui já é considerado uma grande superfície que é obrigatória, 400 metros quadrados são 20 por 20, só para ter uma ideia, não é? Portanto, tem que aceitar todas as embalagens SDR, vendidas ou não pelo estabelecimento. Porquê? Porque tem que as aceitar na máquina, não ao balcão, na máquina. Ok? Portanto, tem que dispor obrigatoriamente uma recolha de máquina e naturalmente que a máquina está ali, portanto ele não sabe, ninguém sabe se foi comprado ali ou não, o consumidor vai lá devolver nessas máquinas, como também o poderá fazer nos tais quiosques Volta, etc, por aí fora. Nestes quiosques Volta, o que ouvimos falar é que aquilo vai ser transferido o valor em MBWay para o cliente, nos quiosques vão estar estabelecidos, mas isso é o que se conta. Nestas aqui, portanto, estas máquinas vão então permitir a recolha e vão validar aqueles 6 pontos que falamos anteriormente, está bem? Portanto, o canal Horeca não é obrigatório a ter máquinas RVM, mesmo que esteja acima dos 400 metros quadrados, isto por exclusão de partes pela informação que a SDR passou, tá? Depois, de uma forma geral, e aqui é mercearias e supermercados mais pequenos, não é? Mini mercados, lojas de conveniência e o canal Horeca, como takeaways, portanto, aquilo que é comercializado para fora e não consumido dentro, falaremos mais à frente disso, ok? As embalagens podem então ser recolhidas. Eu digo podem, devem, excetuando aqui estes pontos que já vamos falar. Portanto, o takeaway, a loja conveniente e a mercearia, desde que seja entre 50 e os 400 metros quadrados, tem que aceitar a devolução dos artigos e, aquela questão, ter numerário disponível para tal, ou então emitir um vale, se o cliente assim concordar. Só que aqui, como é uma recolha manual, não é automática, o estabelecimento só é obrigado a aceitar os produtos que foram comercializados ali, ou as embalagens dos produtos que foram comercializados nessa superfície. Está bem? No limite, pode solicitar um comprovativo de venda daquele artigo naquele estabelecimento. Está bem? Há ainda, é abordado na SDR aqui uma exceção, desde que estes 2 critérios existam em simultâneo, que é se o estabelecimento tiver uma área de armazenagem inferior a 2 metros quadrados e existir densidade suficiente de pontos de recolha na zona, ou seja, num raio de 500 metros, à volta do estabelecimento, existir, por exemplo, um daqueles quiosques ou uma das máquinas Volta, também num supermercado, ou um hipermercado, daqueles que têm mais de 400 metros quadrados. Portanto, se estas duas cláusulas existirem em simultâneo, pela leitura que fizemos, portanto, ele pode também dizer, eu estou dispensado de aceitar a devolução, eu não tenho condições em termos de armazenagens e o cliente tem a possibilidade de ir a uma máquina automática, algures num raio de 500 metros. Está bem? Atenção a estes 2 critérios, senão ele é obrigado a aceitar a devolução e a devolver dinheiro no limite, não é? Ou então em vale, ou
queira acordar com o cliente, está bem? Já os estabelecimentos com superfície inferior a 50 metros quadrados estão isentos da obrigação legal de recolha. Têm que faturar sempre, todos têm que faturar os 10 cêntimos, mas a recolha não tem que aceitar. Pode fazer voluntariamente, ok? Pode fazê-lo, tá? E vocês dizem, e se não fizer? Pois ele vai ter, ele foi-lhe faturado 10 cêntimos a ele, pelo seu fornecedor, não é? E ele tem lá as embalagens, faturou ao cliente, tudo bem. Depois tem que haver aqui algo que seja acertado. Portanto, ele, através da informação contabilística, dará isso, mas ele próprio pode pedir à SDR para virem lá recolher e ser ressarcido desse trabalho, desse sistema de armazenagem. Okay? A questão, como é que eu, enquanto estabelecimento, já é essa, e o que é que eles vão fazer com as embalagens que recolheram, não é? Eu vou com embalagem, eu, estabelecimento, não é? Mercearia, mini-mercado, takeaway, tenho ali uma série de embalagens. O que é que eu faço com elas? Vou a um ponto automático para fazer? Não. Vai registar-se na SDR Portugal para que a SDR possa enviar uma recolha ao seu estabelecimento dentro de uns procedimentos. No final deste documento temos isso, a explicar com mais detalhe, está bem? Ok, portanto, estes estão isentos de recolha, com superfície inferior a 50 metros quadrados. Há ainda uma exceção, que é aqueles estabelecimentos, independentemente da sua área, o total das suas vendas de bebidas e comidas, ou seja, alimentação, bebidas e comidas no total, seja inferior a 10% do total da faturação. O que é que isto quer dizer? Atenção que é 10% da alimentação, não é? Pensar, como já houve um cliente, as minhas bebidas não ultrapassam os 10%, não é? Então estou a dizer, não. É no total de produtos que comercializa de alimentação, esse total seja inferior a 10% do total da sua faturação. Vamos dar um exemplo. Uma grande loja de roupa de desporto, por exemplo, ou outro, tem lá num canto uma área em que vende bebidas isotónicas, por exemplo, umas águas também. Ora, e uns snacks, umas proteínas, seja lá o que for. É uma loja de desporto. Vai faturar? Vai. Vai ser obrigado a aceitar a devolução? Não. Ok? Porque, digo eu não, porque o total desses produtos, a faturação desses produtos que ele lá tem num corner não ultrapassa 10% do valor de faturação da empresa. Não é? Portanto, é isto que existe. Não confundir que é só numa embalagem, não sei. Não. Esses artigos todos juntos não ultrapassam os 10% da faturação. Portanto, atenção, bebidas e comidas, não é tipo um takeaway. As bebidas não ultrapassam 10%. Não, e a alimentação, é tudo. Ok? É a alimentação em conjunto, toda ela não ultrapasse 10% do valor da sua faturação. Tenham sempre como exemplo estas grandes lojas de esporte, etc., por aí fora. Tá? Ok, no caso do canal Horeca, portanto, hotelaria, restauração e cafetarias, há aqui uma exceção no que se refere à faturação. Ok? Portanto, eles não são pontos de recolha de forma geral, mas têm regras específicas. Por exemplo, eu tenho que faturar se for para fora. Ou seja, eu sou uma cafetaria, sou um takeaway, uma padaria, etc. Alguém vem buscar uma garrafa de água de plástico para levar para fora, eu tenho que cobrar os 10 cêntimos. E tenho que aceitar a devolução, não é? Desses 10 cêntimos, dentro destas condições que aqui estão, não é? Por isso, eu tenho que faturar. Normalmente é aquilo que os takeaways, etc. Ok? Alguns dizem, e esplanadas? Depende. Então vamos aqui ao ponto 2. Pagamento após consumo. Ou seja, há serviço de mesa. Ou serviço de balcão, não interessa. Porque há pessoas há espaços de balcão em que as pessoas estão lá a consumir no balcão e pagam lá. Consomem e pagam e não levam os produtos para fora. Não é? Há restaurantes que têm balcão, etc. para consumir no balcão. Aí tem que faturar. Desculpem, aí não têm que faturar, não é? Se for para fora, é que têm que faturar, não é? Agora, consumo no local não se fatura, ok? Se não se fatura, não aceita devolução. Portanto, não se fatura, eu vou ficar com as embalagens e depois, com o acordo com a SDR, para me virem cá
levantar as embalagens e pagarem as embalagens que eu já paguei ao meu fornecedor, não é? Não vão devolver ao fornecedor, essa é outra dúvida. Portanto, não há em lado nenhum, na lei, nos comunicados SDR, manuais, que diga, a cafetaria vai devolver os seus produtos ao seu fornecedor. Não. Se quer ser ressarcido, vai falar com o SDR, portanto, vamos falar isso no final desta apresentação, ok? Portanto, eu estava a falar daquela questão das planadas. Imaginem, vamos àquelas shoppings, não é? Tem lá a esplanada, mas não é de atendimento, não é de serviço à mesa. Não é serviço à mesa, eu vou lá ao estabelecimento, pago e vou-me sentar numa esplanada, mas já paguei, vou levar para fora, aí é cobrado o valor da embalagem, dos 10 cêntimos, está bem? Pronto. Sempre tendo em atenção que quando eu aceito uma devolução, cafetaria ou estes, ok, eu só aceito, atenção, em qualquer um dos casos, só aceito se as embalagens não estiverem danificadas, o rótulo estiver legível, etc. Portanto, aquilo que nós falamos anteriormente nos pontos para ser legível para a recolha, ok? Muito bem. Então, na restauração temos estes dois casos. Portanto, e no XD terá que ter resposta naturalmente para isso, como veremos mais à frente, não é? Pronto, basicamente, assim, supermercado, uma mercearia, vai cobrar o depósito, takeaway, balcão para fora, quando eu digo takeaway, balcão para fora, vai pagar, vai cobrar, vai faturar o valor do depósito, e se for consumo local, numa mesa, atendimento à mesa, não vai pagar. Tá? E não, claro que depois nascem aqui algumas coisas. Epá, e eu às vezes vou ao restaurante, sento-me, peço uma água para consumir, não é? E até de litro e meio, está ao abrigo, até 3 litros está ao abrigo daquilo que falamos antes, e depois de pagar, pego na garrafa e vou-me embora. Ora, aí o restaurante deveria faturar esse depósito, porque ele vai levá-lo para fora, ok? E reparem, o cliente consumidor não pagou pelo depósito e vai lá fora a um quiosque no hipermercado e vai receber os 10 cêntimos. Claro que nesse caso, como é para fora, eu teria que faturar. Não é? Rui, posso faturar depois só a embalagem? Pode. A questão é que como é que isto depois, na prática, vai traduzido quando o cliente tiver esse porta fora e o dono do restaurante ir atrás dele e pedir os 10 cêntimos. Mas é isto. Tá? Portanto, isso aí já é outra, já é algo que nos ultrapassa naturalmente, está bem? Como é que devemos faturar os artigos volta? Ou seja, como é que eles estão enquadrados neste novo regime? São artigos que nós vamos configurá-lo do tipo taxa, ok? O valor é 10 cêntimos isentos de qualquer imposto, tá? Portanto, tem que haver um imposto não sujeito com o código M99, está bem? De não sujeito. O nome do artigo não pode conter a palavra taxa ou imposto. Nós vamos dar, sugerimos, não vamos dar porque é o utilizador a criá-lo, no artigo. Depósito SDR, valor de depósito SDR, depósito volta, algo que se perceba o que é que se está a faturar, não é? Portanto, e ele terá que estar discriminado na fatura. Não fazer confusão em que a Coca-Cola custa 1 euro e eu vou dizer que a cola custa 1,10 euro porque contém depósito. Não. Tem que estar na fatura discriminada. Tá? Aqui, valor de depósito é o termo genérico, não é? O nome do artigo. Tá? Tem que estar discriminado, separado. Portanto, o produto, isto tem que ser um produto separado. Não pode estar contido no artigo principal em termos de faturação. Tem que aparecer numa linha separada do produto principal. E deve constar, ok, nos menus, estou a falar das emendas, ou nos locais onde eu estiver a vender, nomeadamente uma prateleira, tem que constar junto do artigo principal o valor que lhe vai ser cobrado dos 10 cêntimos. Tá? Isso depois disto é o que está lá escrito, pois cada um verá o que é que vai ser feito, não é? O valor, nós temos preparado também um sistema de etiquetas para isto. Em relação ao ciclo de retorno ao ponto de recolha dos clientes, portanto, há etapas para isso. O retalhista pode ser ressarcido, vai ser remunerado, ok, pelos valores. Ele vai ter que fazer um registro na SDR. Tá? Para a SDR,
vai entregar-lhe uns sacos para ele colocar as embalagens e vai passar lá alguém para recolher. Depois disto, vai haver uma contagem no centro logístico da SDR, ok? E a SDR vai processar essa informação, vai fazer autofaturação ao café, à mercearia e vai pagar, julgo, mês a mês até o dia 16 de cada mês, está bem? Portanto, mês seguinte. Portanto, o que é importante ter em atenção? Quem quiser, porque a pessoa diz, Rui, então não é o meu fornecedor. Não, já disse que não era o meu fornecedor que eu vou devolver. Eu vou devolver à SDR, tá? Eu enquanto mercearia, takeaway, seja o que for. Então o importante, registarem-se na SDR, tá? É muito importante registarem-se, que é para quê? Para eles saberem que há um novo ponto que quer que a SDR passe lá para recolher. Sem o registro prévio no portal e uma assinatura num contrato que ele vai fazer, não é possível devolver as embalagens a eles e não ser ressarcido dos valores. Porque depois é ressarcido dos 10 cêntimos, não é? Mais um valor de taxa de manuseamento. Ou seja, o facto de o ter acondicionado, ter que ter guardado, vai receber mais ou menos isto, mas isto é ele que terá que falar, com a SDR por esse serviço, para além dos 10 cêntimos. Porquê? Porque ele pagou ao seu fornecedor, não é? Ele faturou ao cliente, mas o cliente veio-lhe devolver, ele entregou. Está a perder 10 cêntimos, então ele tem que devolver à SDR. É importante isto. Está bem? Para ser ressarcido. Não só de 10 cêntimos, como de um valor de manuseamento. Muito importante, então, os vossos clientes registarem-se junto da SDR para poder, então, ter este processo, não é automatizado, mas pronto, formalmente, não é? Registado, celebrado com a SDR. Tá? Pronto, basicamente depois há 3 casos, há o que é que acontece aqueles que não que faturaram, mas não aceitaram as devoluções, ou o que é que acontece na restauração que atendeu às mesas, não faturou e quer vender e quer devolver. Portanto, tudo isto, não é? Ele vai ter direito a ser ressarcido destes valores junto da STR, mas com o tal contrato. Está bem? Portanto, convém ter isto. E depois há aquele que não recebe nada. Não é? Nem tem embalagens para entregar, portanto, isto depois vai via contabilística aquilo que faturou em termos de embalagens, por isso tal artigo do tipo taxa, etc, etc. Muito bem, portanto, não esquecer, registro da entidade, estabelecimento, indicação dos dados bancários, isso é tudo o que a SDR pede, não vamos estar aqui em detalhe, mas é isso que têm que falar com a SDR. Eu julgo, em relação ao suporte legal, portanto, já vimos estes 4 que falamos aqui, os decretos e os despachos, que veio dar o valor aos dos 10 cêntimos, não é? Falar com a SDR, e depois podem ver aquele manual que tem da SDR, o comunicado da Aresp e ainda um vídeo da OCC. Estava a falar sobre isto. E com isto terminamos, o que não nos falta nada. Por isso, votos de bons negócios e boas instalações e atualizações. Muito obrigado.